uma semana de paz, uma semana coberta pela presença do Senhor Jesus. Está escrito que se nós nos refugiarmos nele, assim nós seremos protegidos. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma semana que se inicia. Eu venho te convidar a adorar, a meditar, glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Entoar cântico de louvores ao seu nome, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. Ele tem cuidado de nós, é sempre motivo de alegria. Trazer e compartilhar uma palavra do céu com o meu e com o seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma instrução diretamente do trono para a minha e para a sua vida. Eu deixo a paz do Senhor em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda por aqui. E que os céus continuem te abençoando, derramando sobre ti a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento e todo conhecimento. Vamos louvar e adorar ao Senhor Jesus neste exato momento, porque eu tenho certeza que o louvor também já vai começar a falar contigo. Louvado seja Deus, porque até aqui tem nos ajudado, tem nos fortalecido, aleluia, e tem nos preenchido. O Senhor Jesus, sim, Ele nos preenche como mais nada e ninguém. Aquele livramento, eu sei foi tua mão. Aquela porta fechada, eu sei foi o teu não. E aquela noite que eu passei chorando, e de manhã eu acordei cantando. De tudo isso eu sei, de mim estás cuidando. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, eu confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim, pelo não, por minha vida, pelo pão, pelo pouco, pelo muito, por tua provisão. Se não acontecer, eu te agradeço, Deus. Mas se acontecer, eu só quero teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. Glória a Jesus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, eu confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim, pelo não, por minha vida, pelo pão, pelo pouco, pelo muito, por tua provisão. Aleluia. Ó, vem fazer, ó, vem fazer o teu querer. Faz o teu querer. Amém. Amém. Tua vontade prevalece. Ó, vem fazer. Que Deus ele faça a vontade dele na minha e na sua vida, porque está escrito que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Ela é melhor do que a minha própria vontade, do que a sua própria vontade. E eu tenho certeza que os céus têm sempre o melhor para mim e para você. E se você deixar os céus escolher, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele sempre vai escolher o melhor para mim e para você.
Glória, glória a Jesus. Mas se acontecer, eu só quero teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Glória, 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 glória a Jesus. Vamos entrar na palavra do Senhor Jesus e declarar que todas as coisas, louvado seja Deus, pertence a Ele, e Ele é bom, Ele vive, Ele reina e Ele vive. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus Ele colocou no meu coração, uma instrução para a minha e para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus Ele vai falar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico, exalto, bendigo e louvo o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de nós, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, pelo que não temeremos, nem nos recearemos, porque nós temos o Senhor Jesus para pelejar por nós. Está escrito, louvado seja Deus, que é Ele quem peleja por mim e quem peleja por ti. E assim, eu quero louvar e agradecer ao Senhor, porque em tudo, aleluia, Ele é bom. Aleluia, Jesus. Que os céus continuem te abençoando poderosamente. Eu gostaria de ler com você uma palavra que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, que diz assim, e nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo, que diz assim: Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como os líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Eu gostaria de repetir esse versículo de número 7, que diz assim: E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Eu quero glorificar ao Senhor por esta palavra, porque o Senhor vive e reina e Ele vive. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra direcionada para o meu e para o seu coração. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que Samuel era alguém que foi chamado por Deus. Se nós voltarmos aí na palavra, lá no capítulo, louvado seja Deus, de número 1 do livro a Samuel, nós vamos ver a mãe de Samuel clamando por Samuel. E nós vamos ver que Deus então atende a oração ali de uma mulher por nome de Ana. E Samuel nasce, e a palavra do Senhor vem dizer que Samuel, ali cheio do Espírito Santo, começa o seu ministério de sacerdote, de juiz, louvado seja Deus, e de profeta. E nos diz a palavra que o tempo então se passa. E quando o tempo passa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo costume sacerdotal, aleluia, os filhos de Samuel, eles iriam suceder. Mas a palavra vem dizer, e diz assim, versículo 3: Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Nos diz a palavra que, embora os filhos de Samuel tivessem um exemplo, eles não quiseram seguir aquele exemplo qual tinha, que era o próprio pai, um exemplo de fidelidade, um exemplo de comprometimento com a obra do Senhor Jesus. E nos diz a palavra que o povo de Israel, vendo tudo aquilo, eles se levantam e eles vão falar com Samuel. E diz assim: Por isso, versículo 4, todas as autoridades de Israel
reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Olha só, nos diz a palavra que o povo ali percebe que os filhos de Samuel, por nome de Abias, louvado seja Deus, e o outro por nome de Joel, não andava no mesmo caminho de Samuel. Mas algo interessante é que acontece porque, além do povo estar observando tudo aquilo que está acontecendo, o povo também está observando que as outras nações têm um rei. O povo está observando que as outras nações têm alguém que lidera. Mas a palavra do Senhor vem dizer que a nação de Israel, quem liderava aquela nação era o próprio Deus, louvado seja Deus, e ele mesmo era o seu rei. E a palavra diz que o povo diz assim para Samuel: tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Olha só como aquele povo, louvado seja Deus, eles querem se comparar a outros povos, a outras nações, a outros costumes. E Deus está dizendo: não se compare a nada e a ninguém, porque eu te fiz único, eu te fiz única, louvado seja Deus, e você é meu filho. Nos diz a palavra que o povo estava olhando para outras nações, para outros costumes. Imagine só, nós fomos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, criados aqui no território brasileiro. Se nós formos para um exemplo lá para o lado da Índia, onde tem costumes totalmente diferentes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é claro que nós como seres humanos vamos estranhar. E a palavra do Senhor vem dizer que os povos estavam olhando o que estava acontecendo nas outras nações. E estava pensando: nós também queremos um rei assim como as outras nações tinham. Mas Israel não tinha noção que o que as outras nações tinham era coisas terrenas. E o que o povo de Deus tinha era algo sobrenatural. Deus está dizendo que muitas das vezes nós estamos olhando para o lado. O que significa isso? Nós estamos olhando, como muitos dizem por aí, a grama do vizinho. E Deus está dizendo que dentro de você, dentro de mim, tem algo muito importante, algo soberano, algo que é insondável, incomparável. Aquele povo tinha a presença do Senhor Jesus como rei. E eles estavam querendo um rei, louvado seja Deus terreno. Aí a palavra do Senhor vem dizer assim: tu já estás idoso. E o povo diz para Samuel que Samuel escolhesse um rei para que os liderasse, para que eles fossem semelhantes a outras nações. E Deus está dizendo: se assemelhe a mim, se assemelhe ao Espírito Santo, se assemelhe à minha presença. Não queira parecer com A ou com B, por quê? Porque Deus, Ele quer que nós venhamos a parecer com Ele. Deus, Ele quer que nós venhamos a buscar a sua face em espírito e em verdade. Deus, Ele quer que nós venhamos a nos assemelhar às coisas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que o povo tinha Deus como rei. E o povo estava querendo trocar a soberania de Deus. Louvado seja Deus por uma soberania terrena que passa, que iria acabar. E Deus está dizendo para mim e para você: não olhe para o lado, não olhe para o outro achando que aquilo que você tem é pouco. Muitas das vezes, louvado seja Deus, você está deslumbrando algo do outro lado, mas você não sabe, louvado seja Deus, que o que eu tenho é muito mais precioso. E quando nós falamos precioso, nós não estamos falando de valores monetariamente falando. Nós estamos falando de algo que o dinheiro não é capaz de comprar. Quem pode comprar a presença do Senhor Jesus? Ninguém. Deus, Ele habita onde Ele é convidado. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde o Espírito dEle tem liberdade para atuar. A palavra do Senhor vem dizer que o povo pede para que Samuel escolhesse. Olha só. E aí a Bíblia vem dizer que quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Eu acho interessante que o povo, ele sobe para falar com Samuel, pedindo para que Samuel escolhesse alguém para que os liderasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor vem dizer que em nenhum momento eles perguntaram para Samuel: Samuel, nós estamos pensando aqui em algo, nós estamos querendo aqui fazer algo que nós estamos vendo as outras nações fazer. Consulta aí ao nosso Deus, se Ele, aleluia, concorda. E a palavra do Senhor vem dizer que o povo diz assim: glória a Jesus.
para que nos lidere e para que sejamos semelhantes das outras nações. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Eu acho interessante que mesmo a vontade não sendo de Samuel, mesmo a vontade não partindo dele, mesmo assim ele ora para consultar o Senhor. E muitas das vezes alguém chega até você para pedir algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você sabia que você também precisa orar? Ainda que não seja algo pessoal seu, algo particular seu. Se alguém chegou para você e pediu algo, é necessário você orar e consultar o Senhor. Samuel, ele poderia não ter consultado. Samuel poderia ter dito: olha só, isso é um pensamento de vocês, né? Vocês que perguntem ao Senhor. Mas não, ele vai e ele pergunta. Mesmo não sendo a vontade dele, o que isso quer dizer? Que muitas das vezes a vontade não vai ser minha, a vontade não vai ser sua, mas alguém vai te apresentar um desejo. E é necessário que você ore, é necessário que você pergunte ao Senhor por quê. Porque você precisa saber qual é a vontade de Deus. Eu e você precisamos saber que mesmo a vontade de alguém sendo, aleluia, aparentemente normal, parecia normal, parecia ser algo que não iria ter impacto nenhum. Mas Samuel logo entendeu. A Bíblia diz que Samuel se desagradou. Por quê? Porque ele sabia que Deus era o rei daquela nação e que aquele povo não precisava de um rei, tendo Deus como rei. Muitas das vezes nós estamos olhando para algo que não é para olhar. Muitas das vezes nós estamos desejando algo que não é para desejar. Muitas das vezes nós estamos querendo nos assemelhar com o que não é para se assemelhar, e tem um motivo. Talvez o seu motivo, talvez o meu motivo não seja o mesmo de Samuel. Mas Deus, ele quer nos ensinar por intermédio dessa palavra. E diz a palavra que quando Samuel orou, o versículo de número 7 diz assim: e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E eu acho interessante que Samuel aqui deve ter ficado surpreso. Porque Deus, ele diz assim: atenda a tudo quanto o povo está pedindo. E aqui o Espírito Santo, ele vai começar, aleluia, a revelar aquilo que ele quer falar ao meu e ao teu coração. Você sabia que existe a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus? Sim. Deus, ele aqui permite que o povo tivesse um rei. Louvado seja Deus, porque o povo estava querendo tanto, mas tanto, que Deus então ele permite. O povo aqui não estava indo pela vontade, aleluia, soberana, entendendo e aceitando que as outras nações tinham um rei, mas que ele já tinha o rei dos reis e o Senhor dos senhores, e o povo pede um rei. E Deus então ele permite. E é muito importante nós entendermos que nós precisamos andar debaixo da vontade, aleluia, soberana de Deus. Porque a vontade permissiva nem sempre vai ser aquilo que Deus ele verdadeiramente quer para mim e para você. A vontade de Deus, a palavra do Senhor vem dizer que ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor vem dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E Deus vem dizer para mim e para você que é necessário nós não termos os olhos como os israelitas, que estavam em Israel, tinha tudo o que precisava, tinha o melhor, que era a presença, mas estava querendo se assemelhar a outros costumes, a outros povos, a outras nações. Porque eles queriam ter aquilo que eles, aleluia, não via fisicamente. Mas Deus estava no meio deles o tempo todo. Nos diz a palavra que Samuel, ele consulta o Senhor. E Deus está dizendo: antes de fazer, antes de concretizar, me consulte, me pergunte se é da minha vontade, se eu estou no negócio. Quantas das vezes, aleluia, nós podemos fazer coisas ao qual o Senhor não está no negócio e dar errado. Vai comprar alguma coisa, vai fechar um negócio, vai para algum lugar, apresente o Senhor Jesus. Pergunte se ele está de acordo. Diga: Senhor, me direcione, fale comigo. Confirme. Nos diz a palavra que Deus, ele não disse para o povo: olha só, vocês têm a mim. Vocês não precisam de um rei.
Nos diz a palavra que Deus diz assim: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E quantas das vezes pode acontecer a mesma coisa de eu e você rejeitarmos a vontade do Senhor Jesus, que é soberano. E Deus, Ele quer que nós venhamos aceitar aquilo que Ele tem para nós. O povo sofreu, aleluia, começou a pagar impostos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo não tinha um rei estabelecido, não tinha uma casa ali, louvado seja Deus, que viesse de uma linhagem. Louvado seja Deus. E a palavra vem dizer que então Saul é constituído rei e tudo muda em Israel. Tudo muda em Israel. Saul, ele começa a querer fazer as coisas da sua própria maneira, do seu próprio jeito. É aí que Deus então, louvado seja Deus, ele levanta um segundo o seu coração, que foi Davi. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Saul começou a desagradar ao Senhor. Nos diz a palavra que Deus, ele diz: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. E nós temos que ter maturidade para entender e saber aquilo que nós pedimos a Deus. Por quê? Porque muitas das vezes Deus, ele pode até permitir. Não porque Ele verdadeiramente quer, mas porque parte, aleluia, do livre-arbítrio que Ele me dá e te dá de escolha. Deus, Ele te deu e me deu um livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher. O povo estava escolhendo um rei. Não tinha como Deus dizer: olha, eu não vou dar um rei a vocês porque eu sou rei de vocês. A palavra do Senhor vem dizer que Deus, depois que Ele libera para que Samuel fizesse o que o povo estava pedindo, Ele disse: porque não foi a você que rejeitaram, rejeitaram a mim. Em momento nenhum nós vamos ver Deus dizer: olha só, eu não vou liberar um rei para vocês porque eu sou o rei. Nos diz a palavra que Deus permitiu que o pedido se concretizasse. E nós precisamos, louvado seja Deus, buscar a presença do Senhor Jesus de uma forma que nós venhamos a entender aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é. E para que isso aconteça, é necessário nós buscarmos nas Escrituras Sagradas, é necessário nós buscarmos aquilo que o Senhor quer de nós. O povo não buscou a Deus, o povo não perguntou a Deus, o povo foi dizendo: escolhe Samuel. Eu tenho certeza que se o povo tivesse dito assim: Samuel, nós pensamos isso e isso, nós estamos vendo que os outros reinos têm um rei. Será que você pode consultar o Senhor se nós podemos também ter um? Se Ele se agrada que nós venhamos a ter um rei? Mas a palavra do Senhor é bem clara quando vem dizer que o povo não consulta. O povo sobe até Ramá, até Samuel. E o povo diz para Samuel: nós queremos que você escolha um rei. E ainda colocou Samuel numa situação difícil. Imagine só se Samuel, sendo um homem de Deus, iria escolher um rei para governar o povo. Louvado seja Deus. Sabendo que Deus era o rei daquele povo. É muito importante nós sabermos que nem tudo aquilo que Deus permite é a vontade dele. Existe a vontade soberana que ninguém pode intervir, que ninguém pode, louvado seja Deus, contra a vontade de Deus, porque está escrito lá em Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, Ele é. E operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir a vontade soberana de Deus. Mas quando parte para uma vontade minha, uma vontade sua, Deus, Ele deixou livre-arbítrio. E se não tivesse livre-arbítrio, Deus, Ele não seria um Deus justo. Por isso é muito importante, é por isso que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que é importante nós sabermos aquilo que nós pedimos. E é importante também nós esclarecermos ao Senhor. Mas não apenas pedir, mas colocar diante de Deus: Deus, eu pensei em fazer isso, eu pensei nesse projeto, eu pensei nisso aqui, é da tua vontade, me confirme. Fale, mostre se o Senhor está nesse negócio. A palavra diz assim, versículo de número 5. E disseram-lhes: tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Mas a palavra diz que Samuel, ele subiu para consultar ao Senhor. Mesmo o povo já tendo ali
Louvado seja Deus, uma certeza no seu coração daquilo que queria. Samuel, com a sabedoria, ele não faz de imediato a vontade daquele povo, porque ele entendia que ele precisava buscar ao Senhor. E Samuel, ele sobe na presença de Deus e ele pergunta ao Senhor. Eu fico imaginando Samuel ouvindo Deus falar: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. E Deus, ele permitiu. E é muito importante nós sabermos que muitas das vezes as coisas que nos acontecem é devido às escolhas que nós fazemos, e Deus, ele permitiu, não porque ele não pode mudar, não porque, louvado seja Deus, ele não tem todo o controle e todo o domínio, porque existe uma vontade permissiva. Nos diz a palavra que Deus, ele alertou o rei Acabe acerca de uma mulher chamada Jezabel, por intermédio do profeta Elias. Mas nos diz a palavra que Acabe não ouviu. E Deus, ele permitiu Acabe casasse com aquela mulher. Mas a palavra do Senhor vem mostrar o que acontece após o casamento. Então existe uma vontade permissiva. Existe uma vontade daquilo que Deus, ele não intervém, aleluia, naquilo que você quer no seu coração. Deus, ele pode intervir em qualquer situação? Pode sim. Mas quando se parte para o livre-arbítrio, Deus, ele permite. Deus, ele permite. Está escrito aqui que Deus, ele diz, por intermédio do profeta Samuel, olha só, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Então, todas as vezes que nós não aceitamos a vontade soberana de Deus. Qual era a vontade soberana de Deus? Que os israelitas continuassem com um único rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas o povo quis escolher um rei, e Deus então permite. E nós vamos ver a vontade permissiva aqui, nesse contexto. Agora, quando Deus escolhe Davi, ali é a vontade soberana. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vem dizer que está ali na casa de Jessé, todos os filhos. Quando Samuel chega, Samuel, ele se confunde com Eliabe, com Eleazar, e Deus, ele diz: Samuel, eu não escolhi a este. Nenhum destes que estão aí são meus escolhidos. Aí Deus entrou com a vontade soberana. Por quê? Porque Deus primeiro, ele permite, e depois ele corrige. E depois ele vem com a sua vontade soberana, para mostrar para mim e para você que a vontade dele sempre vai ser melhor e maior. Deus, ele permitiu primeiro a vontade do povo, e muitas das vezes Deus, ele tem permitido certas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não porque ele não é soberano para fazer o que ele quer, mas para que eu e você venhamos a entender que a vontade dele é sempre melhor e maior. Que nós venhamos a entender com essa palavra, com esse contexto, que nós viemos a pedir, a buscar do Senhor sempre a vontade soberana dele, que é melhor do que qualquer vontade minha ou sua. Eu acho interessante que mesmo Samuel estando idoso, mesmo Samuel ouvindo tudo aquilo, ele sobe, ele pergunta ao Senhor: Deus, o povo está querendo um rei, mas eu não concordei com isso. E Deus, ele nem diz para Samuel: desce lá e diz o povo que eu não concordo com a vontade deles. Deus, ele permite. E às vezes, por Deus permitir, tem gente achando que Deus está de acordo com aquilo que está fazendo. E Deus vem dizer que nem sempre a permissão dele, louvado seja Deus, vem dizer que ele está de acordo. Deus não estava de acordo com aquilo que o povo estava escolhendo, mas Deus permitiu. Isso serve de alerta para mim e para você. Por quê? Porque nem sempre a minha vontade e a sua vai concordar com a de Deus. E por isso é necessário nós orarmos, pedirmos e buscarmos a direção do Senhor. Por quê? Para que se aquela vontade não esteja atrelada, alinhada com o propósito de Deus, Deus, ele tire do nosso coração. Samuel, ele ora. Samuel, ele pede, ele pergunta ao Senhor, e Deus diz: faça tudo o que o povo quer. Eu vou permitir. Eles não querem dessa forma?
E muitas das vezes Deus ele permite coisas não porque ele não tem algo melhor, mas porque nós estamos querendo e nós não aceitamos o não de Deus. Aquele povo tinha o próprio Deus como rei, mas eles estavam olhando para outras nações que tinham um rei humano como eles. E Deus está dizendo que é necessário nós olharmos mais para as coisas que Deus ele tem para nós, do que aquilo que este mundo pode oferecer, do que aquilo que é terreno, do que aquilo que é natural. Deus ele tem um sobrenatural, Deus ele tem um inimaginável. O povo estava querendo ser defendido por um rei humano, quando eles tinham o rei dos reis e o senhor dos senhores, aquele que tirou o povo do Egito, que abriu o mar para que o povo pudesse passar pé enxuto. O Deus que tinha aberto o Jordão, o Deus que tinha feito brotar água da rocha, o Deus que tinha feito cair maná do céu, o Deus que tinha feito voar cordonizes do Oriente, louvado seja Deus. Mas o povo estava querendo algo natural. E Deus está dizendo que o que ele tem, louvado seja Deus, para mim e para você, é sobrenatural. Não é coisas naturais, não é aquilo que o olho viu, não é aquilo que o ouvido ouviu, não é aquilo que desceu ao coração, mas é algo sobrenatural. Mas Deus está dizendo, se vocês querem algo simplesmente natural, tudo bem. E Deus então permite. E é muito importante nós entendermos que existe uma grande diferença entre vontade soberana e vontade permissiva. Deus ele permitiu, aleluia, a vontade do povo de ter um rei. Deus ali então traz Saul. Mas nos diz a palavra que quando Deus escolhe Davi segundo o seu coração. E nós vamos ver a diferença do ministério, nós vamos ver a diferença da chamada de Saul para a chamada de Davi. Os dois tiveram falhas sim, mas a palavra do Senhor vem dizer que o coração de Davi se inclinava para o Senhor. E é necessário o nosso coração se inclinar. É necessário o nosso coração buscar a vontade soberana de Deus, porque essa vontade não nos traz dores. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é necessário nós entendermos que nem tudo que Deus ele permite, Deus concorda. Muitas das vezes Deus vai permitir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos a aprender, para que nós venhamos a entender que melhor é o que ele escolhe, não o que nós escolhemos. Deus ele tinha feito uma escolha para aquele povo, que era daquele povo ter um único rei, mas o povo quis ter um rei humano. Eu acho essa palavra interessante porque o povo, eles não consultam o Senhor, eles vão com a ideia fixa. E nós, como pessoas que cremos e entendemos que Deus ele é poderoso para tirar do nosso coração qualquer vontade que não vinha do Senhor, para desfazer qualquer coisa que vinha para tentar tirar o foco. Nos diz a palavra que o povo sobe e diz assim: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos liderar à semelhança das outras nações. E Deus vem dizer: não se assemelhe. Ainda que, louvado seja Deus, você esteja olhando, esteja parecendo ser igual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha a sua própria opinião, o seu próprio gosto, a sua própria vontade. Está escrito que o povo estava se assemelhando a outras nações, mas aquelas nações, louvado seja Deus, não estava louvando o nome do Senhor. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Aí a palavra diz que Samuel ele sobe para consultar o Senhor. Não se esqueça de consultar o Senhor em nada do que você fizer. Deus ele é o nosso conselheiro, está escrito em Isaías. Se você quer um conselho, se você quer uma direção, se você quer um norte, se você quer um rumo, se você quer uma decisão assertiva, pergunte ao Senhor Jesus. Consulte. Não vá na certeza, dizendo eu vou fazer isso e vou fazer aquilo e ponto. Não. Deus, eu estou pretendendo fazer isso. É da sua vontade. O Senhor está nesse negócio. Senhor, aleluia, abençoa esse desejo do meu coração. Foi o Senhor que colocou esse desejo no meu coração. Ou esse desejo é um desejo meu, ou esse desejo é um desejo da carne, ou esse desejo é um desejo que não vai me acrescentar, que não vai atribuir coisas do teu reino. E é importante nós ouvirmos a vontade do Senhor.
Deus não disse para o povo qual era a vontade dele, sabe por quê? Porque o povo não se preocupou em perguntar. Deus falou para Samuel, e Samuel entendeu que Deus não se agradava. Mas Samuel cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado, porque Deus disse: eu vou permitir. Está finalizando mais um ano para se iniciar outro. E é muito importante nós buscarmos em Deus, primeiramente, a vontade dele sobre a nossa vida. Fique com esta palavra, a palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação e aprendizado. Está lá no livro de Isaías, capítulo de número 8. E eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente ao teu coração. Tem uma decisão a tomar, tem algo no coração. Consulte ao Senhor. Pergunte para Ele se é da sua vontade. Pergunte para Ele se agrada a Ele. E eu tenho certeza que se você perguntar, Deus ele vai te responder. Deus ele não respondeu o povo porque o povo já subiu com a certeza. O povo já subiu certo do que queria e como queria. Se eles tivessem perguntado, Deus teria dito: não me agrada, não faça porque não me agrada. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana debaixo da graça, do poder e da fidelidade do Senhor. Que continue te escondendo às sombras das tuas asas e guardando a sua família e a você. Eu deixo a paz em Cristo Jesus, um forte abraço, deixa teu like e assim nos ajude fazendo a obra missionária em nome do Senhor Jesus. Amém.